Oi pessoal do Sistema Bestseller, mais uma entrevista aqui com um dos clientes nossos do Sistema Bestseller, Rodrigo Arantes. Ele é autor do livro A Jogada, que já está disponível na Amazon, e ele é pesquisador e muito entusiasta da administração gamificada, gamificação da administração, e com esse livro aí, ele está trazendo para vocês esse novo conceito e aí a gente vai bater um papo sobre o livro dele para vocês saberem um pouquinho mais e quem tiver interesse, claro, chegar e baixar o seu livro que eu li o livro, é muito legal, um conceito bem diferente do padrão e eu espero que vocês gostem também. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Tudo jóia? Cara, conta aí pro pessoal um pouquinho o que é a gamificação e que tipo de resultado esse estilo de administração, esse estilo de trabalho pode trazer para as pessoas e para as empresas que entram em contato com isso. Gamificação, no conceito mais usado, é o ato de dar características de jogos para coisas que não são jogos. E, por enquanto, a maior parte das pessoas, das aplicações que a gente tem visto desse conceito, é assim, esse tipo de mecanismo que tem sido comum em rede social, desde que o Foursquare começou com aquele sistema de badges e coisas do tipo, o pessoal começou a ver isso como uma ferramenta para aumentar engajamento em redes sociais, assim, muito dentro desse universo digital. O que eu tentei fazer com esse livro foi abrir um pouco mais esse conceito e mostrar que, na verdade, a gamificação, nesse conceito de dar características de jogos a coisas que não são jogos, na verdade é uma coisa que pode ser estendida a absolutamente qualquer coisa. Por quê? Porque assim que você... Bom, isso dentro do conceito que eu trabalho dentro do livro, assim que você estabelece uma meta para qualquer coisa que você está criando, você está gamificando. Porque o conceito de jogo que eu utilizo é o conceito em que jogo é o que acontece depois que você estabelece uma meta. Depois que você estabelece uma meta é que existe algo em jogo. Porque a meta cria a possibilidade de sucesso ou fracasso. Então, o que eu tentei fazer com esse livro, e eu acho que assim, só seria possível fazer isso realmente com um livro, foi dar visão da profundidade que esse conceito traz para a gente olhar como a administração pode ser diferente, como a gente pode ter uma visão desburocratizada, colaborativa, horizontal, dinâmica, de uma administração que até hoje girava em torno do documento. E o que a gente está vendo é o surgimento de cada vez mais novas ferramentas trazendo todas tendo algo em comum, que é o uso de uma coisa que a gente chama de canvas. Canvas, em inglês significa tela, nada mais é do que, enfim, qualquer superfície que você utilize. Você pode desenhar isso num quadro ou numa cartolina, mas a importância que o canvas tem é que os canvas que a gente tem começado a usar hoje na administração, eles trazem uma grade, uma estrutura, uma mecânica, em que cada conceito que você coloca em uma parte do canvas, ele vai estar se referindo a um conceito de outras partes da ferramenta. E isso torna a administração uma coisa muito mais interativa. Assim, isso não era possível até o momento que a gente usava documento, né? E o documento é a raiz da burocracia. Entendi. Entendeu? E para quem é o seu livro? Quem é o tipo de leitor que vai ler e vai tirar o maior proveito do seu livro? Eu tentei responder essa pergunta assim muitas vezes, mas eu sinceramente acho que ele é para qualquer pessoa que gosta de jogos e assim, eu não creio que exista alguém que não goste de jogos, porque pela própria pesquisa que existe por trás da gamificação,
fica muito claro pra gente que jogar é algo que é inerente ao ser. Assim, todas as crianças brincam, até os animais brincam. Quando você joga a bolinha para o cachorro pegar, existe um jogo acontecendo. Então, eu acho que qualquer pessoa que queira ter curiosidade de entender assim, por que os jogos são divertidos, por que eles fazem as pessoas fazer coisas que de outra forma elas não fariam. Eu acho que essas perguntas todas, como transformar atividades chatas em uma coisa mais divertida, mais interessante, mais criativa, todas essas perguntas você pode encontrar alguma resposta com esse trabalho. Então eu não vejo assim nenhuma limitação, mas é óbvio que o livro seria especialmente indicado para quem está pensando em empreender. Que ótimo. E que tipo de coisa o leitor pode aprender? Vai aprender? Ele vai ler seu livro, ele vai aprender o quê? Quais alguns conceitos, assim? Olha, eu acho que o mais importante que ele pode aprender com esse livro é entender que o jogo ele não acontece no mundo físico, ele acontece no mundo metafísico. E isso é uma coisa assim que, enfim, se alguém já ouviu sobre esse conceito de metafísica, deve ter sido na escola, numa aula de filosofia, em alguma coisa muito abstrata, muito difícil de entender, mas na verdade muito mais simples e intuitivo do que a gente imagina. Esse universo metafísico que o jogo cria, e que cria a partir da meta, ele é simplesmente um universo paralelo em que deixa de funcionar as regras do mundo real que a gente está inserido para funcionar as regras do jogo. Então, a partir do momento que se estabelece essas estruturas básicas de todo o jogo, todas as pessoas começam a tomar decisões segundo a mecânica que o jogo coloca, e não mais a mecânica que você está acostumado no mundo físico, no mundo real. E essa pequena e sutil transformação que vai acontecer na imaginação de todo mundo que está envolvido é uma coisa que tem o poder de reorganizar assim, de uma maneira fabulosa toda a realidade, graças ao estabelecimento dessa ferramenta metafísica de reorganizar as coisas. Entendi. E como é que foi o processo de escrever o seu livro? Assim? Qual a sua parte favorita? Se você fosse escolher, eu sei que às vezes é difícil. A parte favorita de escrever o livro é publicar. Por quê? Porque é o clímax. Uma das melhores coisas que fiz na minha vida foi publicar o livro e sentir a leveza de você ter entregado uma coisa nova para o mundo e ter esse sentido, assim, um canal para um conhecimento novo, para ideias novas, e isso é maravilhoso. Mas a escrita inteira do livro é muito interessante, é muito bom, porque é um período que, quando você se dedica seriamente, você vai vivenciar muitas reflexões, você vai aprender muito, você vai ser obrigado a se aprofundar sobre o sentido de cada palavra que você está usando. E, bom, não é à toa que dizem que na vida a gente tem que fazer 3 coisas, né? Escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, né? Eu acho que, no fundo, é a mesma coisa, é o processo criativo que a gente vive, né? Beleza. Então, o livro ele já está disponível na Amazon, e entre os dias 10 e 15 de fevereiro, não é isso? Ele vai estar gratuito para as pessoas que quiserem baixar. Eu recomendo muito. De novo, eu não tinha, a princípio não era uma entusiasta do assunto, não tinha contato menor com esse assunto, e realmente é muito interessante, é um ponto de vista, uma maneira de enxergar o mundo, os negócios, a nossa própria realidade bem diferente, é muito legal. E vai estar gratuito entre os dias 10 e 15 de fevereiro, e porque dia 15 você está programando um workshop aqui em Brasília, né, um workshop sobre a jogada. Então, se você é de Brasília, vai estar por aqui no dia 15 de fevereiro. Entre em contato com o Rodrigo, eu vou botar o link, o link de contato dele da página de Facebook, tudo aqui embaixo do vídeo. E eu espero que você goste muito, do mesmo jeito que eu gostei muito. E espero também que, se você quiser lançar um livro, siga o exemplo do Rodrigo
e faça isso. Beleza? Então, muito obrigada mais uma vez. A gente se vê no próximo vídeo.